Irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Estamos felizes por mais essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. É sempre um privilégio, na mesma medida que é uma grande responsabilidade, mas fazemos o que fazemos pela misericórdia de Deus, então cremos que Deus há de nos usar aqui nessa noite. Estamos nesse mês de maio falando sobre a família, né? E temos abordado essa temática aqui de modo geral. E quando a gente fala de família, geralmente a primeira imagem que vem à nossa mente, a primeira figura que a gente pinta na nossa mente é aquela figura clássica, né? O pai, a mãe, as crianças ali reunidos. Enfim, essa imagem de família que geralmente surge dentro de nós quando a gente ouve esse termo família. Dificilmente, quando a gente fala de família, a gente pensa em indivíduos isolados, né? Quando você fala de família, você nunca pensa em alguém só, você nunca pensa na pessoa sozinha, você sempre pensa em alguém com mais alguém e mais outras pessoas. Mas, quando a gente fala de família ou de qualquer outro ajuntamento de pessoas, quando a gente fala de família ou de qualquer outro grupo que se reúne com um objetivo em comum, por mais que o que defina ou o que vá trazer forma a esse grupo ou a família sejam as pessoas, mas esses grupos ou a própria família se formam por indivíduos. E esses indivíduos, nas suas características, nas suas individualidades, nas suas singularidades, eles vão incorporar a família. Mas uma família, mesmo sendo formada por um grupo de pessoas, ela é composta por indivíduos. E muitas vezes, irmãos, o indivíduo de uma família vai determinar, pelo menos por boa parte do tempo, qual vai ser o rumo daquela família. A gente pode pensar, por exemplo, num caso clássico de uma família que tem um pai alcoólatra. Geralmente, toda família sofre por causa da ação de um indivíduo. Muitas vezes porque um pai de família chega em casa bêbado e bate na mãe e bate nas crianças, a família inteira sofre por causa da escolha de um só indivíduo. E da mesma maneira, irmãos, muitas vezes a gente não para refletir que na vida espiritual e na vida com Deus, muitas vezes não é diferente. Muitas vezes a gente se questiona e a gente reclama e a gente acha que a nossa família não é abençoada, ou que a nossa família não é uma família que serve a Deus, ou que a nossa família não é uma família que define aquilo que a palavra do Senhor descreve como família. Mas muitas vezes a gente se esquece da nossa responsabilidade como indivíduos, como pessoas que compõem aquela família, como pessoas que individualmente poderiam fazer a diferença dentro do seu lar. Quando o pastor falou para a gente, né, que esse mês a gente falaria sobre família, e ele passou os temas para a gente, eu até tinha um outro texto, estava falando isso com o Guilherme, com o pastor hoje de manhã, e geralmente quando a gente fala de família, vem aqueles textos clássicos na nossa mente, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou coisas do tipo. Mas hoje, acredito que guiado pelo Espírito Santo, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos indivíduos. Nós vamos falar, irmãos, sobre o fato de que alguém que está disposto a ver Jesus, a se encontrar com Jesus, alguém que não mede esforços para isso, alguém que de fato está disposto a se encontrar com Jesus, pode transformar a sua família. Alguém que faz do seu coração, do seu lar, uma habitação da pessoa de Cristo, essa pessoa pode transformar a sua família. Alguém que está disposto, por amor a Cristo, a abandonar sua vida de pecados, a deixar para trás a velha natureza e se revestir do novo homem, essa pessoa pode transformar a sua casa, a sua família, de maneira que a própria pessoa de Cristo possa dizer: hoje houve salvação nessa casa. Porque não depende, irmãos, muito
daquilo que nós podemos fazer, mas daquilo que Cristo pode operar através das nossas vidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre como que individualmente, sobre como que a nossa vida individualmente pode transformar o nosso lar. O tema de hoje que o pastor passou para a gente é fazendo do meu lar, fazendo do nosso lar um altar. E qual é a maneira correta de fazer do nosso lar um altar? A maneira correta é fazendo com que na nossa casa Jesus seja o principal hóspede. A palavra altar, tanto no hebraico como no grego, ela transmite a ideia de sacrifício. Ela foi criada, composta justamente para trazer essa ideia de sacrifício, de algo que era sacrificado, muito por conta do contexto do Antigo Testamento, onde eram oferecidos sacrifícios no altar. E também para nós isso ganha um significado por causa de sacrifícios de louvor, mas não só isso, irmãos, a nossa casa se torna um altar quando nós sacrificamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, de maneira que nós nos aproximamos da pessoa de Cristo, nos parecemos mais com Ele, e a nossa casa então recebe a salvação que Cristo opera em nós. Assim, o nosso lar se torna um altar pelos constantes sacrifícios e renúncias que fazemos por amor a Cristo. Então, é isso. Como fazer do nosso lar um altar, trazendo Jesus para habitar em nossos corações e nos permitindo transformar dia após dia para que sejamos mais parecidos com Ele. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, um texto muitíssimo conhecido de todos nós. Lucas 19, a partir do verso 1, todos acharam? Peço que você acompanhe então a leitura. Diz assim o texto: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Só até aqui, vamos orar. Senhor, te damos graças. Te damos graças, Senhor, porque a tua salvação é daqueles que estavam perdidos, mas o Senhor os encontrou. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós e nos permitiu, Senhor, fazer parte da família de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque hoje temos mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra e por ela, Senhor, ser transformados e edificados, Senhor, por tudo aquilo que ela tem a nos ensinar. Peço que o Senhor derrame o teu Espírito sobre essa igreja, que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um de nós, que o Senhor venha tocar em cada coração, que tu possa, Senhor, usar a minha vida e ter misericórdia de mim, Senhor, para transmitir a tua palavra com sabedoria e que a tua igreja, Senhor, seja edificada por ti e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, um texto muito conhecido, essa passagem de Zaqueu, né? Há alguns bons anos atrás, uma música, né, popularizou muito a história de Zaqueu, e uma música que se tornou muito popular, teve até pagode, samba, funk, enfim. Zaqueu caiu na boca do povo, mas a gente vai ver que a história de Zaqueu ela é um pouco mais séria e ela exige um pouco mais de atenção para nós. E, enfim, é triste, né, quando essas coisas acabam perdendo seu valor por conta da fama, mas acontece. Há não muito tempo eu
pregando aqui nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando falamos, né, sobre Marta e Maria, quando a gente viu Jesus na casa delas, eu disse que Jesus gostava de visitar as pessoas. E mais uma vez estou eu aqui tratando de um assunto onde Jesus está na casa de alguém. Pelo menos nos relatos dos evangelistas, a gente sempre vê que Jesus nunca perde essa oportunidade de estar na casa de alguém. Mas existe uma coisa muito curiosa nessa passagem, porque Jesus não é convidado. Ele é quem se convida. É interessante isso. Não é Jesus que é convidado dessa vez, assim como Marta o convidou, assim como aquele fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, ou como tantos outros que convidaram Jesus, aqui ele mesmo se convida. Ele diz para Zaqueu: olha, hoje eu preciso ir para a tua casa. E isso é interessante porque desde então a gente já percebe a intenção de Jesus. Desde então a gente percebe que Zaqueu tinha um propósito no reino de Deus. Jesus o encontrou e não foi por acaso. Esse é mais um dos encontros curiosos de Jesus que sempre surpreendia aqueles que o seguiam. Mais do que o status do anfitrião, de ser um publicano, de ser um homem rico e, portanto, muito mal olhado pela sociedade, Cristo não se preocupa com essas coisas. Ele não se preocupa se quem beija os seus pés é uma prostituta, ele não se preocupa se os seus hóspedes estão atarefados. A preocupação de Jesus é de ganhar o coração dessas pessoas de maneira que elas possam render louvor a Ele, de que elas ganhem a salvação que só Ele pode dar. Então, mais do que o status do anfitrião, Jesus se preocupa com a salvação do perdido, porque Ele veio salvar o que se havia perdido, independente de qual fosse o estado de sua vida. Então, o nosso texto de base, Lucas 19, diz que Jesus estava em Jericó. Essa foi uma das últimas cidades onde Jesus esteve antes de chegar em Jerusalém, quando ele foi crucificado, quando ele se entregou para morrer na cruz do Calvário. Se você avançar um pouquinho, no finalzinho do capítulo 19, lá no verso 41, você vai ver que lá já narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso significa que essa passagem que se encontra aqui, a narrativa de Zaqueu, o publicano, ela passa pouquíssimo tempo antes da crucificação de Jesus. Jericó era uma cidade próxima ao Mar Morto e ao Rio Jordão. Ela era uma cidade belíssima na antiguidade, um lugar que era predileto de sacerdotes e também era um lugar muito frequentado pelos reis dos tempos antigos, principalmente durante o inverno, já que Jericó possuía muitas fontes de águas quentes. Não é sempre que o chuveiro elétrico existia, é ou não é? Então, quando você tinha um lugar que tinha água quente, isso era atração, principalmente no inverno. Hoje, Jericó é conhecida por ser a cidade mais antiga do mundo, e se você for até lá, provavelmente você não vai encontrar nada de tão atraente, assim como os reis do passado encontravam. Hoje a gente tem a água quente dentro do nosso banheiro, então Jericó não é mais tão atraente assim como foi um dia. Nos tempos de Jesus, ela era uma cidade belíssima. Jericó chegou a possuir teatro, chegou a possuir um hipódromo, era uma cidade muito bem arborizada, era repleta de palmeiras, e de acordo com relatos históricos, as ruas de Jericó eram enfeitadas com sicômoros que eram plantados em fileiras, de maneira que toda a rua fosse tomada por sicômoros, e aqui a gente já consegue entender alguma coisa do nosso contexto, justamente que é uma das árvores, que é a árvore em que Zaqueu vai subir para ver Jesus. Então, o fato de Jericó ser uma cidade rica e muito bem frequentada significava que os impostos dela eram altos os impostos cobrados pelo Império Romano. Quando uma cidade era rica, isso fazia com que os olhos de Roma se voltassem para aquela cidade, de maneira que os impostos fossem mais altos. E não só Roma, mas também os cobradores de impostos cresciam os olhos para cidades ricas, para cidades que possuíam muitas riquezas, ou muitas pessoas que frequentavam, que possuíam riquezas. Então, a gente também já entende por que Zaqueu era um homem rico e, enfim, a gente vai entendendo no que ele se meteu mais para frente, no porquê que ele conseguiu suas riquezas. Então, os versos seguintes vão nos apresentar esse personagem que não era um coletor de impostos qualquer.
Ele era o chefe dos coletores de impostos, é o que diz o verso 2 e 3, diz que eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então somos apresentados a Zaqueu, um homem rico, não só rico, mas chefe dos publicanos. Veja você, Zaqueu não era qualquer um, Zaqueu não era como eu e você, um simples cidadão. Brincadeiras à parte, eu sei que você não é qualquer um, mas Zaqueu certamente era muito conhecido e muito odiado, claro. Nós já dissemos aqui várias vezes que os publicanos eram judeus que se ofereciam espontaneamente para trabalhar, para servir ao Império Romano, coletando impostos de seu próprio povo. Por isso, para os judeus, os publicanos eram seres desprezíveis. Ninguém gostava dos publicanos. A palavra publicano havia se tornado até uma espécie de ofensa, tal qual a palavra prostituta. Tanto é que se você vê no Novo Testamento, a palavra publicano geralmente está associada a pecadores e publicanos, porque eles faziam parte, a palavra publicano tinha ganhado esse sentido pejorativo, era como uma ofensa. Então, imagine você o ódio que era deferido a Zaqueu, que não era só um publicano, mas o chefe dos publicanos. Certamente Zaqueu não era muito bem quisto. Zaqueu, ainda mais sendo baixinho, provavelmente era alvo de bullying naquela cidade de Jericó. Agora, eu pergunto a você, e é uma pergunta para você guardar, porque a gente vai responder ela mais para frente. Será que esse encontro de Jesus com Zaqueu foi um encontro assim, por acaso? A gente já viu que na Bíblia nada é por acaso, mas qual é o motivo maior desse encontro de Jesus e Zaqueu? Por que esse encontro acontece? Segura aí que a gente vai responder. Embora Jericó fosse essa cidade rica, o primeiro encontro que Jesus teve em Jericó não foi com uma pessoa rica, muito pelo contrário, foi com um pobre e cego. A narrativa do capítulo 18, 35 a 43, vai narrar a história do cego de Jericó, que pedia esmolas à beira do caminho e soube que Jesus estava passando por ali, então ele começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai até o encontro dele e cura a sua cegueira. O final do verso 43 diz que todo o povo testemunhou a cura do cego e louvava a Deus. Se você ver o finalzinho do 43 vai dizer: também todo o povo, vendo isso é a cura do cego, dava louvores a Deus. Então, esse louvor a Deus, esse movimento de Jesus chegando em Jericó, curando um cego, esse movimento também do fato de Jesus sempre andar com uma multidão, isso atraiu a atenção de Zaqueu. Zaqueu também quer conhecer Jesus, ele também quer saber desse homem que cura cegos, que opera milagres, que opera sinais e que tem a sua popularidade crescendo cada vez mais. Pense que esse é o caminho do fim do ministério terreno de Jesus. Há poucos dias ele seria crucificado, então aqui é o ápice. Jesus já é bem conhecido, as pessoas já sabiam bem quem era Jesus, pelo menos como pessoa, a sua fama já era crescente. Isso também acontece com a gente, é ou não é? A gente não pode ver um movimento, uma situação que a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer ver o que está acontecendo. Brasileiro, então, tem uma curiosidade fora de série, a gente passa por acidente, né? E geralmente tem aquele bolo de gente em volta para ver acidente, para ver o que aconteceu. Às vezes as autoridades têm até dificuldade de chegar perto para ver de tanta gente que está envolvida. Tudo que é novidade, tudo que é famoso, tudo que tem fama nos atrai, a gente quer saber o que é. E Zaqueu era gente como a gente, ele queria ver o que estava acontecendo. Porém, irmãos, Zaqueu tinha algumas limitações que o impediam de se aproximar de Jesus para vê-lo. A primeira limitação, como a gente já viu, ele era chefe dos publicanos e, portanto, ele era odiado pelo seu povo. Zaqueu certamente não era bem recebido quando tinha uma multidão. Certamente, quando havia uma multidão reunida, essa multidão provavelmente expulsava Zaqueu, com palavras ou com gestos, por ser ele quem era. A segunda limitação, como a gente também já mencionou, é que a fama de Jesus se espalhava por todos os lados. Isso é, Zaqueu não era o único. Existiam outras pessoas, moradores de Jericó, que queriam conhecer Jesus, que buscavam seus milagres, que buscavam suas curas. Então, certamente havia bastante gente ao redor de Jesus, e isso dificultou a aproximação de Zaqueu. E, além disso,
o texto nos informa que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Zaqueu era uma daquelas pessoas que, quando vai ao show, precisa ficar nas costas de outra pessoa para conseguir ver o palco. E acredite, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Tenho propriedade para falar de homens de baixa estatura. Eu e Zaqueu somos semelhantes, pelo menos nisso. Eu te entendo, Zaqueu. E é angustiante isso. De novo, tenho propriedade. É angustiante demais quando você quer ver alguma coisa, mas aquilo que você quer ver está acima da altura dos seus olhos, então você é impedido de ver. Eu ia contar um caso, mas é muito humilhante, não vou contar não. Deixa a humilhação para Zaqueu. Mas de fato é angustiante quando você quer ver uma coisa e você não consegue, ainda mais quando você deseja muito aquilo, ainda mais quando está todo mundo comentando daquela situação e você quer ver e você não consegue, isso angustia. Mas Zaqueu, irmãos, estava obstinado. Zaqueu tinha algo muito determinado dentro de si, ele queria ver Jesus. E não seriam suas limitações, não seria a multidão, o seu estado social, nem mesmo a sua estatura que o impediriam de fazer isso. Irmãos, um homem obstinado vai até o fim. Um homem que tem determinação, nada pode pará-lo. Um homem que tem determinação, ainda que as dificuldades se apresentem, ele busca uma alternativa para vencer essas dificuldades. Porque um homem obstinado sabe que a dificuldade não é maior do que seu objetivo. Um homem obstinado sabe que não importa quantos obstáculos apareçam em sua frente, aquilo que ele quer é maior do que os seus obstáculos, então ele não para. Zaqueu sabia, de alguma forma, que maior do que a multidão, maior do que as ofensas que ele recebia, que maior, literalmente, do que a sua estatura, era Jesus a quem ele queria ver. Então diz o verso 4 que Zaqueu correndo adiante, ele subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Irmãos, agora que lendo aqui agora, me bateu aqui uma certa curiosidade. Deus gosta de uma árvore, né? Interessante que tudo começa com uma árvore lá no Éden e tem árvore para todo canto na Bíblia, pensando aqui agora, tá? Foi só uma curiosidade que de repente me bateu quando eu li a árvore aqui nesse momento. A gente tem a árvore da vida, a gente tem a árvore do bem e do mal, a gente tem um filho de Davi que fica preso pelo cabelo numa árvore, e tem a árvore, né? Certamente vai haver árvores no céu. Então, Zaqueu parece ter se informado por alguma fonte ou por algum ato objetivo, talvez fosse o único caminho, ou ele soube que Jesus, qual seria o caminho que Jesus iria traçar com seus discípulos e a multidão que o seguia. Então ele se antecipa à multidão e ele busca uma maneira de se colocar no local acima. Ele busca uma maneira de encontrar uma posição mais favorável para conseguir ver Jesus. Ele percebe que, da maneira que está, ele não vai conseguir. Então ele entende qual vai ser o trajeto de Jesus, qual vai ser o seu caminho, ele se adianta, vai à frente da multidão, vai à frente de Jesus, procura uma posição mais favorável para ver Jesus, e assim ele o faz. É interessante que Zaqueu não tinha o Evangelho de Lucas para saber como a história vai terminar. Ele só queria ver Jesus, irmãos. E, como a gente já falou, Jericó era adornada de sicômoros pelas ruas. Os sicômoros são uma espécie de figueira que tem a sua copa bem próxima do chão, e isso facilita a vida daqueles que querem subir nessa árvore. Então essa era a oportunidade de Zaqueu. Imagina o Zaqueu correndo, porque o texto diz que ele estava correndo. Então ele vê a árvore, ele vê o sicômoro, ele fala, é bem aqui, então essa é a oportunidade que eu estava procurando. Aqui vai ser o local onde eu vou ter uma visão mais privilegiada para ver Jesus. E é engraçado, irmãos, que quando a gente pensa em alguém subindo numa árvore, ainda mais da maneira que foi, naquela correria toda, geralmente é uma figura de criança que a gente imagina. Isso é coisa de garoto, subir em árvore, se aventurar, né? A gente recentemente foi ver um sítio, um local para o retiro, e lá tinha uma dessas árvores com a copa baixinha. Até o pastor comentou, rapaz, essa árvore aqui é uma tentação para as crianças.
E o dono do sítio falou, de fato, quando tem uma escolinha de futebol aqui, quando acaba, as crianças, todo mundo sobe na árvore e eles se aventuram aí, porque é uma coisa meio infantil mesmo. A gente fez uma trilha esses dias também, eu, Guilherme, Vitor, e eu, voltando aos meus tempos de garoto, subi numa árvore, quase me arrebentei todo, mas é uma atitude mais infantil, essa coisa da aventura, subir numa árvore como uma grande aventura, como algo a ser, explorado. Mas veja, irmãos, como isso é curioso, porque no capítulo anterior, capítulo 18, Jesus chama as crianças para junto de si e ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha aí. Que interessante, não? A atitude aparentemente infantil de Zaqueu corresponde ao seu estado de espírito. Ele quer ver Jesus. Então, para isso, mesmo que seja necessário se comportar como uma criança, que seja, porque o desejo dele é ver Jesus. Então, mesmo que de modo inconsciente, é com uma atitude de menino, é como uma atitude de garoto, que Zaqueu recebe o reino de Deus. E eu fico imaginando Zaqueu, porque ele era rico, chefe dos publicanos. Fico imaginando ele bem vestido, com uma roupa diferente, todo com aquela pompa de pessoa, portador de riquezas, e agora ele está subindo em árvore. É curioso isso. Mas aqui não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com o seu objetivo. E um homem obstinado, irmãos, ele não para, e ele não parou. O desejo de Zaqueu, muito maior do que a preocupação com as roupas ou com a sua moral social, ele tinha o desejo de ver Jesus. E, irmãos, isso fala muito sobre a natureza humana, de modo geral. Zaqueu não era como o cego de Jericó, que tinha uma necessidade aparente. Aparentemente, Zaqueu tinha tudo o que precisava para viver bem. Além de ser rico, embora ele tivesse baixa estatura, de acordo com as informações do texto, Zaqueu era um homem saudável. Aparece ele correndo, ele sobe na árvore, desce da árvore depressa. Tinha uma saúde legal, Zaqueu. Devia comer bem, devia ter uma boa casa. Aparentemente, irmãos, um homem que tinha tudo. Um homem que vivia muito bem. Mas, irmãos, por melhor que seja a vida de um homem, por melhor que seja o estado de um homem, nenhum homem é completamente satisfeito e pleno se ele não tiver um encontro com Jesus. Seja ele pobre como o cego de Jericó, ou seja ele rico como Zaqueu, todos carecem de um encontro com Cristo. Todos carecem da presença de Jesus em suas vidas. Seja pobre, seja rico, o que um homem precisa, quando está pobre, não é de riquezas, ele precisa de Jesus. Quando o homem é rico, ele não precisa de mais riquezas, ele precisa de Cristo, ele precisa de Jesus. Então Zaqueu, já em cima da árvore, ficou esperando até que Jesus passasse por ali, e para que ele pudesse vê-lo. Como deve ter sido bom esse momento para Zaqueu, porque é bom quando a gente tem uma expectativa de algo que a gente sabe que vai acontecer. Lembro de... Essa eu posso contar, não é tão humilhante. Teve um show aqui em Cabo Frio de uma banda famosa, e eu e meu irmão, na época, ainda, desprovidos de muita sabedoria, éramos fãs intensos dessa banda. E a gente falou, a gente tem que tirar uma foto com esse pessoal. Só que você sabe como é difícil ter acesso a esse tipo de coisa, mas não para mim e para o meu irmão. A gente deu a volta no camarim, era na praia, e era feito tudo de andaime, a gente começou a escalar o andaime, a gente pulou por trás, e ali estávamos eu e ele, como pessoas importantes. Aí chegou segurança e aí, como é que vocês entraram aqui? A gente entrou por ali. E por aí ficou. E a gente ficou naquela expectativa boa de que em algum momento a banda ia sair do camarim, a gente iria falar com eles, e assim aconteceu. E deve ter sido pecado, eu não sei. Vou me corrigir ainda sobre isso, mas essa expectativa é muito boa. Era a expectativa de Zaqueu. Ele estava um pouco melhor do que eu e meu irmão, claro, mas é uma expectativa muito agradável e ele fica ali esperando, mas nem a melhor das expectativas poderia corresponder àquilo que viria.
Jesus chega então até o local, chega até a árvore onde Zaqueu estava. E diz o texto que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Que coisa boa. Irmãos, antes de ver Jesus, Zaqueu foi visto. Ele desejava ver Jesus, mas Jesus viu ele primeiro. Semelhante ao que acontece com Natanael, e olha aí a árvore de novo, né? Quando Jesus diz: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Agora Jesus viu Zaqueu. E, meu irmão, Jesus vê cada um de nós. E a gente não precisa estar nem perto de árvore, veja você. Os olhos de Deus estão sobre todo lugar e Ele via cada um de nós. Aquele que só queria ver Jesus é presenteado com o olhar de Jesus. Esse olhar de misericórdia, de graça. Imagine você esperando para ver Jesus em cima de uma árvore. E a multidão ali, quando você se dá conta quem é que está olhando para você? O próprio Jesus. Que inveja de Zaqueu. O nome Zaqueu, irmão, significa justo e puro. Olha que incoerência. O fato é que Zaqueu se tornou um publicano, cobrando impostos do seu próprio povo e se beneficiando disso para fazer suas riquezas. Naquele momento, Zaqueu não fazia jus a seu nome, muito pelo contrário, ele era considerado por todos injusto e impuro perante os seus. Até que Jesus chama Zaqueu pelo nome. O profeta Isaías, a falar sobre o Deus que resgata Israel, diz: assim diz o Senhor que te formou, não tenha medo, pois eu o redimi e te chamei pelo nome, você é meu. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ele não tinha encontrado com Zaqueu ainda, mas Jesus conhecia Zaqueu, ele sabia quem ele era. E por que Jesus chama Zaqueu pelo nome? Porque ele pertence ao Senhor. Aquele que é do Senhor, ele diz: eu chamo pelo nome porque ele é meu. Zaqueu pertencia ao Senhor, mesmo que ele ainda não soubesse. Jesus estava restaurando em Zaqueu o significado de seu nome. Não porque Zaqueu tivesse mérito por subir numa árvore para ver Jesus, mas porque Jesus, irmãos, pode justificar e purificar até mesmo o chefe dos publicanos. Não há limitação de poder para a graça e para a misericórdia divina que são capazes de redimir o pior dos homens. Por isso, irmãos, Zaqueu em cima da árvore era como um fruto pronto para a colheita. Jesus pega ele e fala: vem cá, você é meu? Desce depressa, Zaqueu. Irmãos, um dia todos nós seremos chamados pelo nosso nome. Porque aqueles que são do Senhor, ele diz: te chamei pelo nome porque você é meu. Jesus chama Zaqueu e a resposta para esse chamado consiste em duas ações de Zaqueu. Primeiro, desce depressa. E segundo, receber Jesus em sua casa. É engraçado que tudo parece muito urgente na história de Zaqueu. Ele corre para ver Jesus, Jesus fala: desce depressa, ele desce depressa, tudo parece meio corrido. E de fato deve ter sido assim, por conta da situação toda, da multidão e tudo mais. O texto já começa com Jesus atravessando uma cidade, e a narrativa se passa nessa intensidade. Porque, irmãos, quando Jesus chama alguém, não há tempo a perder. A resposta ao chamado de Jesus é imediata. A urgência de Jesus também se demonstra no seu interesse em Zaqueu. Desce depressa, eu preciso me hospedar em tua casa. Era tudo uma situação de urgência, porque Deus tem pressa para salvar um pecador. Ele não diz: olha, Zaqueu, seria muito interessante e conveniente para mim lá na tua casa hoje, tomar um café, o que você acha? Não. Jesus fala: eu preciso. Irmãos, para alguém que só queria ver Jesus, até que Zaqueu se deu muito bem. Interessante é que, como a gente viu no início, Jericó era uma das cidades preferidas dos grandes sacerdotes, frequentada por grandes reis, portanto, deveria possuir lindas acomodações. Mesmo assim, Jesus não quis se hospedar em nenhuma casa luxuosa. Ele não quis se hospedar na casa de um sacerdote.
Jesus se hospeda na casa de um pecador, de um publicano, do chefe dos publicanos. Irmãos, a hospedagem perfeita nunca foi um pré-requisito para o agir de Deus, a julgar pelo seu nascimento. Porque, irmãos, Deus habita onde há um coração sincero, desejoso de prestar a Ele louvor e adoração. É aí onde Deus habita. Esse é o interesse do Senhor. Não importa qual é o estado físico e nem qual é o nosso estado, desde que Cristo esteja disposto a nos salvar e nos redimir. E Cristo estava disposto a fazer isso com Zaqueu. Zaqueu, então, responde positivamente a esse chamado urgente de Jesus. Jesus disse, desce depressa, e ele desce depressa. Jesus diz, olha, eu preciso me hospedar em tua casa, e o texto diz que ele o recebe com alegria. Não havia orgulho ou vergonha no coração de Zaqueu, mesmo sabendo da sua posição social elevada. Isso já havia ficado claro quando ele sobe na árvore, muito mais agora, quando ele recebe um nazareno de origem humilde, sem sangue real, pelo menos aparentemente. Irmãos, quando se trata de ter Jesus do lado de dentro da casa, não existe nada mais sensato e lógico do que abrir a porta, independente de quais sejam as implicações dessa decisão. A única decisão correta, quando Jesus bate a porta, é abrir. Quando a gente lê essa narrativa, parece que falta alguma coisa. Não sei você, mas parece que está faltando alguém. Um grupo que sempre estava ali para perturbar. Os fariseus. Veja você que eles não estão aqui, né? Embora eles não sejam mencionados, ao que parece, e eles não estejam presentes no texto, o espírito dos fariseus toma conta da multidão que seguia Jesus. Eles eram tão ruins que quando eles não estavam presentes fisicamente, a mentalidade deles estava lá presente. Então a multidão começa a agir como os fariseus, é o que a gente vê no verso 7. Diz o texto que todos que estavam ali, vendo aquilo, murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Como já disse há pouco, irmãos, quando se trata de ter Jesus do lado de dentro, nada mais sensato do que abrir a porta para Jesus, independente de quais sejam as implicações disso, dessa decisão. E implicações aconteceram na vida de Zaqueu. A primeira que o texto aponta é justamente essa insatisfação da multidão, vendo Jesus se hospedando na casa do chefe dos publicanos. Na concepção do povo judeu em geral, por mais pecadores que eles fossem, por mais atitudes erradas que eles cometessem, eles jamais seriam comparados a publicanos que haviam se colocado numa categoria especial de pecadores. E esse tipo de pensamento, irmãos, foi muito difundido no meio do povo judeu por causa dos fariseus, que, de modo geral, viviam essa religião de aparências. Oravam em pé nas praças, né? Ficavam falando em voz alta, recitando textos. No dia do jejum, carregavam toda aquela aparência de pessoas oprimidas e tristes para poder mostrar que estavam fazendo jejum. Então, para todo o povo judeu, criou-se essa cultura de uma fé aparente. E os pecados muitas vezes não são aparentes. Mas o pecado de um publicano o pecado de uma prostituta é aparente. Então, por isso, eles eram mal vistos e por isso eles eram piores, pelo menos na concepção do povo judeu de modo geral, eles eram piores do que os demais. Então, essas pessoas se viam na condição de julgar as outras pessoas e até mesmo eles se viam na condição de julgar com quem Jesus deveria se relacionar ou não. Veja você que coisa. Tanta gente boa para Jesus escolher como uma casa para se hospedar, ele vai escolher logo o chefe dos publicanos. Eu fico imaginando a cara daquela gente, primeiro, quando Jesus chama Zaqueu. Tanta gente boa na concepção deles, tanta gente boa para Jesus chamar, ele vai chamar Zaqueu. Todo mundo evitando Zaqueu, descartando ele. Jesus chama ele para perto. E quando Jesus escolhe um lugar para se hospedar, é na casa de Zaqueu. Que coisa! Isso incomodou aquelas pessoas.
Isso incomodou aqueles que achavam que o fato de seguirem Jesus era o bastante. Mas, irmãos, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Era a hora de Zaqueu se tornar de fato justo e puro. Jesus, então, ganha essa hospedagem, Zaqueu recebe ele com alegria. Porque, irmão, Jesus não tinha problema com isso, a gente já falou também sobre isso aqui. Jesus se hospeda na casa de pecadores, sabe por quê, irmãos? Porque a visita de Jesus pode redimir a vida desses homens, dessas mulheres. Zaqueu, então, ouvindo a murmuração do povo, ele não revida, ele não se comporta de modo agressivo, ele não se importa com o que dizem a respeito de Jesus ter ido para a casa dele, porque, irmãos, Jesus estava na casa dele. Com que ele precisava se preocupar se aquele a quem ele queria apenas ver agora estava na sua casa? Do que importa o que a multidão está falando se o próprio Cristo está dentro da minha casa? Pouco importa. Era Cristo que estava ali. Aquele a quem ele queria ver estava na casa dele. Talvez isso nem fosse muito bem compreendido por ele naquele momento. Muito provavelmente a ficha só foi cair depois. Mas o fato é, irmãos, que onde Jesus está, o cenário muda. Onde Jesus está, irmãos, coisas são transformadas. Onde Jesus está, meus irmãos, pecados são confessados e perdoados. Onde Jesus está, a natureza humana morre e ganha uma nova vida, ganha uma nova natureza. Onde Jesus está, meus irmãos, não há lugar para o pecado. Aonde brilha a luz de Cristo, todas as trevas se dissipam. E é isso que acontece na vida de Zaqueu. Ele toma uma atitude diante da presença de Jesus que estava em sua casa. Ele diz, verso 8, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Chegou a hora, irmãos, de respondermos a pergunta que a gente fez lá no começo. Será que foi por acaso que Jesus se encontrou com Zaqueu, um rico publicano? Sabendo que nada acontece por acaso, seria lógico responder que não, mas por que não? Por que não é por acaso? Irmãos, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 18, a partir do verso 9, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Resumindo, um fariseu, que era o mestre da lei, e um publicano, que era considerado os piores dos pecadores, sobem ao templo para adorar. O fariseu louva o Senhor por não ser como um publicano. O publicano, por sua vez, bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Embora o texto não diga, é certo que isso certamente incomodou muitas pessoas. Falar de um publicano como sendo superior a um fariseu, porque diz o texto que o publicano desceu do templo justificado, o fariseu não. Muitas pessoas provavelmente entenderam mal isso, porque enquanto aqueles que tinham a mentalidade farisaica ficavam julgando aquela situação, condenando Jesus, Zaqueu, na sua condição de chefe dos publicanos, confessa publicamente seus pecados e busca perdão. A parábola do fariseu estava acontecendo aqui na prática. O pensamento farisaico, presente na multidão, julgava o publicano, enquanto o publicano, na presença de Jesus, estava se arrependendo de seus pecados. Uma parábola que ganha significado prático. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês não entenderam o que a parábola ensinou? Não gostaram de ouvir? Então olha aqui acontecendo na prática. Além disso, depois de Jesus abençoar as crianças, ainda no capítulo 18, a partir do versículo 18 também, nós podemos ler a narrativa muito famosa do jovem rico. Quando um jovem rico se aproxima de Jesus, diz, Senhor, tudo tenho observado, as tuas leis, quero te seguir. E Jesus fala, olha, de fato, você tem observado todas as coisas, mas uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. Diz o texto que ele foi embora triste, porque era dono de muitas riquezas. Na parábola do jovem rico, ele é descrito como um homem de destaque. Na parábola não, perdão, na narrativa do jovem rico, ele é descrito como um homem de destaque.
Ele não era como Zaqueu, desprezado pela sociedade. O jovem rico era homem de destaque. Entretanto, esse homem de destaque prefere as riquezas ao invés de Jesus. Zaqueu, irmãos, sem que Jesus tivesse pedido, decide então dar parte de suas riquezas e restituir aqueles a quem ele prejudicou. Perceba que em caso de fraude, cuja a restituição acontece espontaneamente, a lei de Moisés exigia que se devolvesse a quantia extorquida e o acréscimo de 1/5, Levítico 5:21. Quando aquilo que era furtado não mais existia, isso é, se você roubou alguma coisa e aquilo deixou de existir, ou você perdeu, e a devolução não era espontânea, mas obrigatória, então era preciso restituir 4 vezes mais aquilo que se havia roubado, ou ainda quando existia o bem que havia de ser restituído, devolvia-se apenas o dobro. Perceba que Zaqueu, mesmo querendo devolver espontaneamente aquilo que ele roubou, ele aplica a si mesmo a pena que era estabelecida, a pior da restituição, que era 4 vezes mais. Isso demonstra, sabe o que, irmãos? Conversão. Isso demonstra que Zaqueu agora sim se tornou um homem justo e puro, porque o coração dele não estava mais nas riquezas, diferente do jovem rico, que era um homem de destaque, não era publicano. Mas foi embora triste, porque Jesus disse que ele havia de vender suas riquezas e compartilhar aos pobres, porque ele era dono de muitas riquezas. Zaqueu também era rico. Mas maior do que a sua riqueza, irmãos, era a disposição dele de agradar a Jesus, porque aquele homem recebeu a salvação na sua casa. E ainda, quando o jovem rico vai embora, Jesus diz: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí os ouvintes de Jesus perguntam: então, Senhor, quem será salvo? Que esperança há então, irmãos, para o rico Zaqueu, se é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha? Que esperança há para o rico Zaqueu, que além de ser rico, ainda é publicano e juntou suas riquezas baseado na cobrança de impostos injustos? Se é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que esperança há para Zaqueu? Mas quando os ouvintes de Jesus perguntam se o rico não vai entrar no reino dos céus, então quem vai entrar? A resposta de Jesus é: o que é impossível para o ser humano não é impossível para Deus. O que ao ser humano parece impossível é possível para Deus. Aos olhos humanos, irmãos, a salvação de Zaqueu poderia ser impossível, mas para Deus não há impossíveis. Deus transforma e salva aquele a quem Ele quer. Poderoso e rico Zaqueu, chefe dos publicanos, se humilha como uma criança, sobe numa árvore para ver Jesus. Como um pecador arrependido, ele recebe Jesus em sua casa, e como um homem redimido, ele abre mão das suas riquezas e busca se retratar com quem ele pecou. Porque o chamado de Jesus, irmãos, ele é capaz de mudar qualquer situação. Quando Jesus chama, não há passado que não possa ser consertado, não há pecado que não possa ser perdoado, não há situação que não possa ser revertida pelo poder do nome de Jesus. No meio de todo aquele alvoroço, onde o próprio Jesus estava sendo criticado por se hospedar na casa de um pecador, então Zaqueu se levanta e diz essas palavras que demonstram a sua conversão: Senhor, olha, eu vou dar parte das minhas riquezas. Se eu errei com alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. A festa no céu, irmãos, quando o pecador se arrepende. Então Jesus, vendo aquela situação toda, ele diz: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A salvação não chegou naquela casa, irmãos, por causa da atitude de Zaqueu. A atitude de Zaqueu não o salvou, mas ela evidenciou a salvação que Cristo operou em sua vida. Aqui a palavra que é utilizada como casa no texto tem um significado um pouco mais amplo. Ela diz respeito não apenas ao espaço físico, mas à casa parental de Zaqueu. Assim como acontece em Atos 16, no relato do batismo de Lídia, onde o verso 15 diz que ela e toda a sua
casa foram batizados. Então, nós podemos entender que a salvação que alcançou Zaqueu também alcançou sua família. Durante todo o Novo Testamento, irmãos, nós vemos que as famílias servem de fundamento para aquilo que viria a ser a igreja. Além da passagem que a gente acabou de citar aqui de Atos, outras muitas mostram as famílias que creram no Senhor, como em João 4,53, quando o filho do servo do rei é curado, e diz o texto que ele e toda a sua casa creram. Até mesmo a família de Jesus, sua mãe e seus irmãos, ajudaram no início da igreja. Você pode conferir isso depois em Atos 1,14. Jesus trouxe a memória daquelas pessoas que estavam ali presentes, que mesmo Zaqueu sendo um publicano, ele também era judeu, portanto ele também era filho de Abraão, portanto ele também fazia parte da família de Deus. Não há nada, irmãos, que os outros recebam de Jesus que Zaqueu também não pudesse receber. Assim, por mais distante que o homem seja de Deus, a sua graça pode alcançar e transformar essa pessoa. Afinal, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus buscou Zaqueu em cima daquela árvore. Jesus chamou aquele homem pelo nome, foi até a sua casa e salvou. E houve salvação não só na vida dele, mas também na sua família. A narrativa de Zaqueu, irmãos, nos mostra que não é impossível que o rico seja salvo, porque para Deus não há impossíveis. Não há circunstâncias que Cristo não possa mudar com seu agir e com a sua graça salvadora. Uma coisa que a passagem de Zaqueu, irmãos, deixa muito evidente é que a salvação pertence ao Senhor. Ele a dá a quem Ele quer. A salvação alcança aqueles a quem o Senhor quer que alcance. A Zaqueu e a sua casa. Na introdução dessa reflexão, a gente viu que, embora as famílias sejam constituídas por um grupo de pessoas, os indivíduos de uma família podem influenciar diretamente na estrutura familiar. A salvação alcançou a casa de Zaqueu a partir do encontro que ele teve com Jesus. O texto não diz se Zaqueu tinha uma esposa, se ele morava com os pais, se ele possuía filhos ou coisas assim. Mas podemos afirmar, irmãos, que aqueles que pertenciam à casa de Zaqueu, não faltava bem nenhum para eles. Comiam bem, se vestiam bem, faziam um tour pela Europa todo final de semana, tinham dinheiro. Entretanto, irmãos, o dia mais importante daquela casa não foi um dia de pagamento, não foi um dia em que Zaqueu encheu os bolsos com impostos roubados. O dia mais importante daquela casa foi quando Jesus entrou por aquelas portas. E a partir daquele dia, o dinheiro, a riqueza foram destronados porque o trono foi ocupado pelo Senhor. E ele diz, hoje houve salvação nessa casa. Essa notícia, irmãos, é melhor do que qualquer outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque dinheiro nenhum pode comprar a salvação que só Cristo pode dar. Essa é a melhor notícia porque para nós, irmãos, a salvação é de graça. Na mesma semana da visita de Jesus na casa de Zaqueu, na sexta-feira, Cristo se entrega para morrer numa cruz. E a salvação é para nós de graça, irmãos, porque Cristo pagou o preço por ela. O preço que só Ele poderia pagar. O preço que a fortuna de Zaqueu não seria capaz de pagar. E, meus irmãos, assim como houve salvação na casa de Zaqueu, também pode haver salvação na sua casa. Já falei, mais uma vez repito, quando se trata de ter Jesus do lado de dentro da casa, não existe nada mais sensato e lógico do que abrir a porta para Jesus, independente de quais sejam as implicações disso. Infelizmente, neste momento em que vivemos, nós não podemos receber Jesus fisicamente em nossas casas. Quão bom seria se fosse possível. Portanto, quando a gente fala de hospedar Jesus hoje, isso significa, irmãos, abrir as portas da nossa vida, do nosso coração, para que Ele faça morada em nós. Como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 3, verso 17, que Cristo habite pela fé em vossos corações.
É assim, irmãos, que uma casa, que um lar se torna um altar. É quando Cristo habita nos corações dos indivíduos que residem naquela casa. Mas para que isso aconteça, irmãos, algumas coisas precisam ser revistas dentro de nós. Com isso, dentro das muitas possibilidades que o texto nos dá, nós vamos ter apenas 3 aplicações e com isso nós vamos concluir. Primeiro, como está a nossa disposição de se encontrar com Jesus? A narrativa nos mostra Zaqueu obstinado. Ele quer ver Jesus e nada vai o fazer mudar de ideia. Zaqueu tenta ver Jesus no meio da multidão, não consegue, então ele dá o seu jeito, ele corre, ele sobe numa árvore. Porque, irmãos, ele quer ver Jesus. E como anda a nossa disposição de se encontrar com Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã? Hoje, a gente não precisa assim, enfrentar multidões, ou correr, ou subir em árvores para ver Jesus. Jesus está a um dobrar de joelhos de distância de nós. E mesmo assim, queridos irmãos, muitas vezes isso parece muito mais custoso para nós do que correr e subir numa árvore. Eu estava conversando recentemente com um casal de amigos que fizeram uma viagem missionária. Irmãos, toda vez que a gente fala de missões e de países perseguidos, a gente cai na real de quão distante nós estamos de valorizar a liberdade que nós temos, irmãos. De realmente aproveitar aquilo que nós temos, a maneira como nós podemos adorar o Senhor e nós não fazemos. Como anda a nossa disposição de se encontrar com Jesus? Nos últimos meses, o Brasil recebeu um fenômeno da música pop mundial, Justin Bieber. E à espera do show, jovens e adultos colocaram fraldas para esperar a hora do show, porque eles não queriam perder o lugar que eles conseguiram. O mais curioso, irmãos, não é o fato de eles terem feito isso, mas o fato de eles terem postado isso nas redes sociais como algo que eles pudessem se orgulhar. E por mais bizarro e insano que isso seja, isso me faz pensar, irmãos, no quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar e a fazer coisas que sejam demasiadamente que exijam nosso esforço para que a gente veja Jesus. E é óbvio que essa situação que eu mencionei do show é uma situação ridícula, mas isso nos mostra, irmãos, o quanto nós podemos nos perder nesse mundo, o quanto nós estamos dispostos a nos parecer ridículos para aquilo que é ridículo, e o quanto nós não estamos dispostos a nos humilhar e a nos sacrificar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós cristãos hoje, nós temos alergia ao término do culto atrasado. Se passou 10 minutos, a gente começa a se coçar porque dá alergia na gente. Quando a gente vai ter nosso momento devocional com Cristo, é sempre cronometrado. Eu preciso fazer minha leitura aqui rapidinho, eu vou orar rapidinho, porque depois tem que botar o feijão no fogo, depois tem que sair para trabalhar. O pastor fala diversas vezes sobre os cultos de quinta-feira, os cultos de oração que são vazios. Irmãos, será que se nós soubéssemos que Jesus viria aos cultos de oração, nós viríamos também? Será que haveria uma disposição maior nos nossos corações se nós soubéssemos que Jesus estaria aqui? Porque eu digo para você, Jesus está aqui. Toda quinta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, Ele se faz presente. E o quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar, qual é a nossa disposição de nos encontrar com Jesus, irmãos? O quão obstinado nós estamos para ter um encontro com Cristo. Mas Jesus se revela nas pequenas coisas do dia a dia. Concordo plenamente, irmãos. Mas mesmo assim, como é que nós vamos enxergar Jesus nas pequenas coisas do dia a dia, se a gente não tira a cara do celular, da televisão, ou seja lá do que for? Irmãos, sempre que eu paro para pensar nisso, eu penso no quão distante eu estou de me parecer com Cristo. E quantas possibilidades que a gente perde, irmãos, de ter comunhão com o Senhor por nada. Por nada. Quantas vezes Jesus está passando e a gente sequer, mesmo sem precisar subir numa árvore, volta nossos olhos para Ele, porque outra coisa chama a nossa atenção mais do que o Senhor. Se você percebe, meu irmão, que a sua disposição para ver Jesus é pouca,
Hoje é dia de clamar ao Senhor para que isso aumente em seu coração. De maneira, irmão, que se for necessário, você saia correndo e suba numa árvore, se for necessário. Porque, irmãos, não há esforço demasiadamente grande quando se trata de encontrar com Jesus. Segundo, Jesus tem encontrado hospedagem no seu coração. Talvez você esteja assim disposto a se encontrar com Jesus. A questão agora é saber se ele fará morada em seu coração. Como já vimos, a maneira como podemos hospedar Jesus hoje é abrindo a porta do nosso coração para ele. Zaqueu não pensou duas vezes quando Jesus disse que queria se hospedar em sua casa. Ele desceu depressa e hospedou Jesus com alegria. Hoje, quando a gente fala de Jesus morando em nossos corações, isso soa um pouco infantil, parece musiquinha de 3 palavrinhas. Ah, Jesus mora no meu coração, que coisa bonitinha. Mas, irmãos, isso é muito mais sério, é muito maior, exige muito mais responsabilidade e maturidade do que nós imaginamos. Porque, irmãos, Jesus não é um hóspede qualquer. Jesus é aquele tipo de hóspede que ele já chega tirando o elefante da sala. Jesus é aquele hóspede que ele, quando chega, não há canto da casa que fique oculto, porque ele expõe tudo a fim de tornar tudo perfeito. Jesus revela cada canto que precisa de reforma. Por isso, irmãos, muitas vezes, pensando hospedar Jesus, nós trancamos a porta e deixamos ele do lado de fora. Porque a gente sabe, lá no fundo, que se ele fizer hospedagem nos nossos corações, ele vai querer arrumar a bagunça que está dentro de nós. Mas, irmãos, eu já falei, mais uma vez repito, quando se trata do fato de ter Jesus do lado de dentro, não há nenhuma outra atitude mais consciente e sensata do que abrir a porta para ele, independente de quais sejam as implicações dessa decisão. Quando a luz de Cristo brilha em nossa casa, em nossos corações, e expõe nossos erros, sim, mas com o fim de nos aperfeiçoar e nos salvar do pecado e da morte. Jesus quer ter comunhão com aqueles a quem ele ama. Jesus amou Zaqueu, por isso desejou ter comunhão com ele e chamou pelo nome. Assim Jesus te chama pelo nome hoje, meu irmão e minha irmã, porque ele quer ter comunhão com você. A pergunta é, ele encontra hospedagem em seu coração? Jesus diz no Evangelho de João que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para conhecer Jesus, irmãos, é preciso ter comunhão com ele, e para ter comunhão com Cristo é necessário abrir as portas do nosso coração para que ele entre. E essa decisão, irmãos, é agora. Desça depressa. Cristo nos chama para hospedá-lo e temos que fazer isso depressa, irmãos. Depressa. E por último, como a presença de Cristo muda você? Talvez você esteja disposto a se encontrar com Jesus e até hospedá-lo em seu coração. Agora, se Cristo habita em você, meu irmão e minha irmã, isso significa que você não será como antes. Zaqueu subiu na árvore, ele aceitou hospedar Jesus com alegria, mas até aqui, no verso 6, ele continua sendo Zaqueu de sempre. Mas isso muda no momento em que a presença de Jesus o faz enxergar aquilo que ele precisava mudar. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos tudo certo, mas quando chega na hora de mudar, nós recuamos porque nós não queremos abrir mão da nossa boa vida. E aqui eu não falo somente de riquezas, talvez até você tenha a mesma situação de Zaqueu, mas talvez você seja um pobre, porém seu coração é cheio de orgulho, é cheio de indisposição para perdoar. Talvez a sua boa vida signifique seus vícios e prazeres da carne, que você não está disposto a largar por amor a Cristo. A grande questão, irmãos, é que se de fato nós hospedamos Jesus em nossos corações, essas coisas vão mudar. Não existe uma segunda opção. Se dissermos que servimos ao Senhor e hospedamos em nossos corações, mas não existe evidência desse fato, assim como isso ficou evidente na vida de Zaqueu, isso significa, meu querido irmão, que provavelmente Jesus não está no seu coração, que ele ficou do lado de fora da sua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa com todo carinho, o seu coração é grande demais para hospedar somente você e seus desejos.
O seu coração é grande demais, ele precisa de algo que seja maior do que ele para o preencher. E só a presença de Jesus pode fazer isso, meu irmão. Zaqueu tinha tudo, mas faltava aquilo que ele realmente precisava, mesmo sem saber que era a presença de Jesus. E se Cristo é hóspede no seu coração, isso vai ser evidenciado em suas ações. Não há salvação, irmãos, sem abandono de pecado. Não há salvação sem sacrifício. Não há salvação sem mudança. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa deixará e alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Como fazer, irmãos, do nosso lar um altar? Se a palavra altar está ligada a sacrifício, estar disposto a se encontrar com Jesus exige sacrifícios. Para Zaqueu, isso significou correr e subir numa árvore. Para nós, isso pode significar dedicar horas de oração à leitura da palavra. Pode significar frequentar todos os cultos de nossa igreja, pegando ônibus, vindo debaixo de chuva ou debaixo de sol. Isso pode significar muitas coisas. Hospedar Jesus também exige sacrifícios, porque, como já vimos, Jesus não é um hóspede qualquer. E o mais óbvio, deixar ser mudado por Cristo também exige sacrifício. O abandono de pecado talvez seja o maior sacrifício que nós podemos oferecer para Deus. Para Zaqueu, isso custou suas riquezas e a sua imagem social, porque ele assumiu o fato de ter extorquido alguns de seus próximos publicamente. Para nós, irmãos, isso pode custar tantas coisas. Muitas coisas que às vezes nem nós sabemos que vai custar tanto. Mas quando Jesus está do lado de dentro, ele nos fortalece, irmãos, e ele nos faz enxergar que nada vale mais a pena do que ter a sua presença dentro de nós. Irmãos, para fazer do nosso lar um altar, nós precisamos fazer esses sacrifícios. E qual será o resultado disso? Uma casa onde os seus membros estão verdadeiramente dispostos a se encontrar com Jesus. Tudo é diferente. Os assuntos da casa mudam. O olhar do membro da casa para o outro muda. A vida em comunidade muda. Quando há um objetivo em uníssono da família de buscar ao Senhor, a noite de filmes passa a perder a graça se comparada a um culto doméstico. A leitura da palavra nunca mais será um fardo, mas será um prazer para a família. Uma casa onde as pessoas estão dispostas a se encontrar com Jesus, não falta oração. Uma casa que tem Jesus como hóspede, é uma casa que não depende de muito para ter seus membros felizes, porque eles entendem que a maior satisfação consiste em ter a presença de Jesus do lado de dentro. Uma casa onde seus membros são constantemente aperfeiçoados por Cristo, deixa de ser apenas um lar e se torna um altar para a glória de Deus. Nós sabemos que a posição de um lar, como sacerdote, pertence ao homem, que zela pelo desempenho da fé da sua família. Mas, meus irmãos, é dever de todo cristão, homem, mulher, jovem e criança, fazer do seu lar um altar. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós tomar atitudes, assim como Zaqueu. Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore, Jesus chamou ele pelo nome, foi em sua casa e o salvou. Jesus vê você hoje, meu irmão. Ele te convida a descer, a quebrantar o seu espírito. Ele quer ter comunhão com você, habitando no seu coração. Cristo quer transformar a sua vida para que você não haja mais como um estranho, mas como um membro da família de Deus. A presença de Cristo, irmãos, transformou Zaqueu e ela pode transformar você, ela pode transformar a sua família. Meu desejo, irmão, é que você e eu possamos estar dispostos a nos encontrar com Jesus, que Cristo habite em nós pela fé e que Ele nos transforme. Dessa maneira, mesmo que só você faça isso, o seu lar será um altar. E as palavras de Cristo ecoarão dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Zaqueu, que se dispôs a Te olhar, Senhor, mas o Senhor o olhou primeiro.
o Senhor o salvou, o Senhor o redimiu e o transformou. Pai, eu te peço que assim como houve salvação naquela casa, possa haver, Senhor, salvação na casa de cada um de nós aqui nessa noite. Que haja em cada coração aqui, Senhor, a disposição de te encontrar. Que haja aqui, Senhor, em nossa comunhão, corações que querem ter Jesus como hóspede. Que haja, Senhor, aqui em nosso meio, corações que estejam dispostos a ser transformados pela presença de Jesus. Porque nada é mais importante, Pai, do que ter o Senhor do lado de dentro da casa. Portanto, Pai, eu te peço, venha habitar em nós. Venha transformar, Senhor, nossas vidas. Venha transformar, Senhor, o ambiente em que vivemos. Venha, Senhor, nos dar coragem para tomar decisões importantes que te agradam e que nos afastam, Senhor, desse mundo. Ah, Pai, que nada seja mais importante para nós do que o desejo de te encontrar, do que o desejo de estar contigo, Senhor, e que um dia possamos colher os frutos disso, vendo, Senhor, a salvação chegando em nossa casa. A começar em nós, Senhor, que cada um de nós aqui possa tomar uma atitude por amor ao Senhor, para ver o seu lar transformado. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.